Olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa terceira aula de administração financeira, a nossa terceira videoaula de administração financeira. Eu sou Márcio Silva Andrade e na aula de hoje nós iremos abordar os tipos de custos com as suas devidas classificações, se ele é direto ou indireto, bem como a sua relação de fixo ou variável. Nós vamos falar sobre todos os conceitos e tipos de custos, né? E para que isso ocorra, é necessário que, inicialmente, devamos classificar os nossos custos em diretos e indiretos. O portal da contabilidade faz uma classificação bem interessante da palavra custo. Define custo direto como aquele que pode ser identificado direto e diretamente apropriado no momento em que ele ocorre. Isso está ligado diretamente a cada tipo de bem em função de custo. É aquele tipo de custo que pode ser atribuído ou identificado diretamente a um produto, linha de produto, centro de custo ou departamento. Isso foi falado por Zanduca em 2010. Esse mesmo autor também destaca que os custos diretos têm uma propriedade de ser perfeitamente mensurável de maneira objetiva. Os custos são qualificados aos portadores finais, produtos, e individualmente considerados. O autor ainda destaca que esses custos constituem todos aqueles elementos de custo que pode ser individualizado com respeito a um produto ou serviço. Isso é, identifica imediatamente com a produção dos mesmos. Vamos imaginar essa moeda que está no vídeo. Quais são os custos diretos dessa moeda? São aqueles custos que são perfeitamente identificados quando nós observamos. É aquela pessoa que trabalhou no cunho dessa moeda, feito isso diretamente, é o metal gasto com essa moeda e o tempo da máquina que cunhou essa moeda. Quando nós falamos sobre custos, nós conseguimos identificar diretamente, quando nós falamos de custo direto, diretamente aquilo que foi utilizado de forma direta na fabricação ou na produção daquele serviço ou produto. Agora, e o custo indireto? O nosso custo indireto, ele pode ser classificado da seguinte forma: é aquele que você não consegue apropriar diretamente a cada tipo de bem em função, no momento em que ele ocorre. Os custos indiretos, eles são apropriados aos portadores finais mediante ao emprego de algumas técnicas que a gente chama na contabilidade de custos como um critério de rateio. É quando nós pegamos um custo e rateamos ele nos diversos segmentos ou nos diversos produtos que a nossa empresa tem. Para mostrar isso de forma mais objetiva, eu montei um quadro onde nós vamos observar esses tipos de custos. Observe o quadro. O que nós podemos dizer de custos diretos? Vamos imaginar os custos diretos. É a nossa mão de obra contratada, daquilo que a gente consegue observar de forma direta para o serviço. Os serviços que são subcontratados e aplicados diretamente no produto e serviço da empresa. E custo indireto. A mão de obra indireta é aquela que é representada pelo trabalho das áreas auxiliares da empresa e que nós não conseguimos mensurar em nenhum produto, serviço. Por exemplo, o salário de uma secretária. Por exemplo, o salário de um supervisor de produção. Eu não consigo mensurar de forma objetiva em qual produto pagou-se esse salário. E materiais indiretos, que são aqueles materiais que são empregados nas atividades auxiliares da empresa.
E esses materiais, o relacionamento dele com o negócio se torna irrelevante. Agora, após entender custo direto e custo indireto, nós precisamos também de classificar os nossos custos como fixos e variáveis. Vamos começar primeiro pelos custos variáveis. Os custos variáveis são todos aqueles que se alteram com a quantidade de serviços ou de produtos produzidos. Ou seja, são custos de produção. O custo variável é um valor gasto diretamente com os serviços que a empresa produz. Guerreiro fala que o custo variável é todo aquele que guarda relação direta com a produção. Quando o volume de produção e vendas aumentam, o custo também aumenta. E quando o volume de produção e venda diminui, o custo também diminui. Classificam-se como custos variáveis aqueles que variam de acordo com o nível de produção ou atividades. Seus valores vão depender diretamente do volume que é produzido ou do volume de vendas que for efetivado em um determinado período. Isso Zanduca explica muito bem. Então, quando a gente consegue verificar esses custos variáveis, nós temos que entender que eles sempre são ligados à produção. Já os nossos custos fixos vão ser aqueles custos que não vão se alterar com as quantidades de serviços produzidos, ou seja, são aquilo que a gente chama de custos de estrutura. Para que a empresa possa funcionar, independente do valor da venda. Os exemplos disso: aluguel da sede da empresa, condomínio, IPTU, água, luz, telefone, salário administrativo, prolabore, retirada dos sócios, encargos sociais sobre os salários e prolabore, honorários profissionais, tipo contador e outras coisas também. E o que dizem os autores a respeito desses custos fixos? Guerreiro, em 2006, menciona o seguinte, que os custos são valores consumidos que não guardam estreita correlação com a produção e com as vendas da empresa. Quando o volume de produção e vendas aumentam, dentro de um determinado intervalo de tempo, o custo fixo permanece, de certa forma, indiferente. Os custos fixos, segundo Zanduca, são aqueles que não sofrem alterações de valor em caso de aumento ou diminuição da produção. Eles independem, portanto, do nível de atividade. Eles também são conhecidos como custos de estrutura. O custo fixo, necessariamente, é um custo que o administrador financeiro, o gestor financeiro, tem que tomar muito cuidado, porque é somente a partir da cobertura desses custos fixos que a empresa começa a ter lucro, que a empresa começa a ter resultados positivos. Então, como é que funcionaria a gestão desses custos fixos? Nós daremos uma ênfase nos custos fixos para a gente entender sua relação com a atividade. É necessário entendamos que o gerenciamento dos custos fixos ele é de suma importância na gestão financeira da empresa. Até esse momento, nós tivemos nas nossas aulas muitos assuntos bem teóricos. Nós falamos sobre entrada e saída de recurso financeiro, conhecemos como é que as empresas geram as suas receitas, vimos a diferença entre custo e despesa, bem como alguns conceitos de custo fixo e de custo variável. Da agora para frente, é necessário que nós avaliamos, que temos a necessidade de avaliar os custos fixos da empresa. Se sua empresa já é uma empresa grande, ela tem que ter uma excelente gestão da estrutura de custos. Com certeza, será necessário a contratação de funcionários de estrutura administrativa, de estrutura de suporte, para desenvolver alguns sistemas de gerenciamento e garantir que alguns profissionais
capacitados possam gerenciar essas empresas. Eu vou dar um exemplo para a gente entender isso de forma mais clara. Imagine, vamos falar de uma coisa doce, imagine que a gente resolva produzir chocolates. Vamos fabricar chocolates, né? Vamos supor que essa empresa esteja prospectando, esteja buscando a fabricação de um grande volume de chocolates, 10 mil ovos de chocolates para Páscoa. Essa produção vai ocorrer nos próximos 6 meses. Então, é necessário desenvolver uma estrutura, aquilo que a gente chama de custo fixo, para que possa ocorrer essa produção. Então, como vai funcionar esse investimento? A princípio, teremos que alugar um galpão para fabricar esses chocolates, montar uma estrutura de maquinário que irá nos custar R$24 mil. Vamos fazer alguns questionamentos antes de começar tudo isso. Vamos entender como é que nós vamos fazer a montagem dessa nossa nova estrutura. Vamos questionar primeiro. Se eu vou produzir 10 mil ovos de chocolate e gastarei R$24 mil com essa nova estrutura, quanto que cada unidade de chocolate produzido deve pagar sobre esse valor? A princípio, quando a gente começa a conversar sobre isso, a gente já imagina o seguinte: vamos colocar os 10 mil, vamos pegar os 24 mil, dividir por 10 mil, que são as unidades que ele deve produzir, e vai ficar R$ 2,40 por cada unidade produzida, né? Esse é o pensamento inicial de qualquer pessoa quando ela começa a fazer uma divisão de custeio. Agora, vamos imaginar o seguinte: isso é justo? Isso é justo? Vamos pensar, como você faria esse tipo de divisão? Se um produto utiliza 40% da estrutura e você produz outros chocolates, você produz um chocolate ao leite, você produz um chocolate meio amargo, você produz um chocolate branco e um chocolate diet, por exemplo. Mas somente um produto, vamos citar aqui, o produto chocolate ao leite, utiliza 40% dessa estrutura que nós vamos fazer. Vamos imaginar esse rateio. Nós temos um investimento inicial de 24 mil, sendo que o chocolate ao leite utilizará 40% da minha produção, 40% do meu espaço produtivo, e o restante irá utilizar o quê? 20%. Nós observamos o quê? Que o somatório da nossa estrutura que foi montada, ela equivale a 100%. Então nós temos que ratear o valor dessa estrutura para cada tipo de produto. E fizemos da seguinte forma: se o nosso chocolate ao leite vai ocupar 40% da estrutura, 40% do investimento será direcionado para ele. Então, no rateio desse custo, 40% do custo, que 40% de 24 mil é igual a 9.600, sendo que os outros 3 produtos irão participar somente com 20% cada um, que dará 4.800. Nesse momento, nós já buscamos a nossa primeira noção de rateio de custos fixos. É muito importante na gestão dos nossos custos esse rateio
dos custos fixos para a nossa formação de preços e para as nossas estratégias comerciais e financeiras. É uma parte inicial que nós veremos um pouco mais para frente, a importância disso, a importância desse tipo de rateio. Mas agora também precisamos falar da gestão dos nossos custos variáveis. Vamos entender os nossos custos variáveis, sendo que nós já falamos que os custos fixos eles são necessários para o funcionamento do negócio e que ele precisa de ser observado com muito cuidado quando estamos elaborando um orçamento. É, de certa forma, comum a gente lembrar que os custos variáveis, que é esse que nós iremos falar agora, que são os gastos com a produção do chocolate, e vamos esquecer um pouquinho os custos fixos, que é os nossos custos com a estrutura. Quando nós falamos da gestão do custo variável, nós vamos abordar com mais profundidade os custos variáveis e veremos como eles aumentam quando a empresa realiza mais negócio. Então, o custo variável, ele é diretamente relacionado à quantidade de vendas da empresa. Como é que nós gerenciamos isso? Os custos variáveis, esses sim, possuem relação direta com o produto ou o serviço que a empresa proporciona. Esses custos existem somente quando existe produção. O custo variável, ele possui uma relação direta com o negócio. Se o produto for produzido, ele vai existir. Se o produto não existir, quer dizer, não for possível produzi-lo, não vai existir esse custo variável. Quando o produto for fabricado e depois vendido, esse sempre gerará receita e também vai gerar custo variável. Então nós temos que levar em consideração também que a existência do custo variável é diretamente relacionada com a geração de receita. Por outro lado, se o produto não for fabricado, ele não vai gerar receita, também não vai ter custo variável, mas também nada vai ser produzido. E se embasarmos que nós temos custos fixos, os custos variáveis, eles servem, junto com as receitas de venda, para pagar aquilo que nós chamamos de custos fixos da empresa. Vamos buscar, em cima daquela nossa exemplo da fábrica de chocolate, em cima daquele exemplo nosso de fábrica de chocolate, vamos destacar os possíveis custos variáveis na fabricação de 4.000 chocolates, 4.000 ovos de chocolate. Nós vamos usar apenas o custo de fabricação do chocolate ao leite. No próximo quadro também, que eu coloquei como exemplo, nós vamos destacar os itens que farão parte dessa produção. Esses mesmos exemplos que eu estou colocando estão contidos na sua apostila, para ficar muito mais fácil o entendimento, o acompanhamento da apostila e o acompanhamento vídeo-aula. Custos como aluguel, por exemplo, eles não vão entrar nessa etapa, porque eles são considerados custos fixos. O que nós podemos considerar como custos variáveis? Matéria-prima. O chocolate em barra que nós vamos usar para fazer esses ovos. R$4.000, por exemplo. Outros produtos, leite, açúcar, se o chocolate é ao leite, mais R$200. A embalagem que vai ser utilizada, quer dizer, esse produto será embalado antes de chegar ao estoque. Então ele é considerado como custo direto. Isso é custo direto, ele vai variar também, ele é direto e variável, pois ele vai variar conforme a nossa produção. A mão de obra, os funcionários que estão ligados a essa produção, R$4.000, e outros, fazendo um total de custos variáveis de R$10.700. Todos esses gastos mencionados estão relacionados à produção do chocolate ao leite. Nessa forma, nós podemos observar que os custos variáveis, eles vão
existir somente quando existe produção. Se existir produção, serão geradas receitas e são contratados ou produzidos aquilo que nós chamamos de custo variável. Vamos entender a importância de gerenciar esses custos fixos e variáveis com o próximo exemplo que eu vou passar para vocês. Imaginemos que nós tenhamos ou sejamos gerentes financeiros de um restaurante chamado Restaurante Bom de Garfo, um restaurante bonito, colocado no centro da cidade, e que esse nosso restaurante tem a capacidade de produzir 5.000 pratos por mês, mas servimos 3.000 pratos por mês. Para manter esse nosso restaurante, nós temos alguns custos fixos, que é 12.000 por mês. Temos alguns custos variáveis, que são 15.000 por mês. E vendemos o nosso prato a R$10 cada um. Vamos calcular o custo por prato. Acompanhem comigo. Vamos montar esse preço do prato. Custo fixo nosso, 12.000. Concorda? O custo variável nosso, 15.000. Se somarmos os dois custos para nós observarmos qual será o custo total da empresa no mês, veremos que a empresa gasta R$27.000 por mês e produzem 3.000 pratos. Dividindo 27.000 por 3.000, nós vamos verificar um custo de um prato de R$9. Nesse momento, a gente começa a observar algumas coisas. Nós já chegamos no valor de custo unitário da nossa empresa. Agora imagine que essa empresa recebeu uma proposta. Fornecer 1.000 pratos por mês a R$6. Será que é viável? Você aceitaria essa proposta? Vamos voltar um slide e vocês vão ver. O nosso custo é R$9 por prato. Agora, vem uma empresa e nos faz uma proposta de pagar R$6 no nosso prato. Eu aceitaria como gestor financeiro? Para responder esse tipo de pergunta, nós vamos ter que recorrer a alguns gráficos. O primeiro, nós vamos falar dos nossos gastos fixos totais, onde, se eu produzir 1.000 pratos, eu vou ter um gasto de 12.000. Se eu produzir 2.000 pratos, eu vou ter um gasto de 12.000. Se eu produzir 3.000 pratos, eu gastarei também 12.000. E com essa proposta hoje, que essa empresa nos fez, que é uma proposta de 4.000 pratos, eu também terei o meu gasto fixo total em 12.000. Agora vamos observar o nosso gasto variável. Se eu produzir 1.000 pratos com custo variável a R$5, eu vou gastar 5.000. Se eu produzir 2.000 pratos a R$5, eu vou gastar 10.000. Se eu produzir R$15.000 em gastos variáveis, eu terei uma produção de 3.000 pratos. Agora, se eu produzir 4.000 pratos, eu vou ter um gasto variável de 20.000. Então, vamos observar o seguinte:
Vamos montar esse gráficozinho dos nossos gastos totais, vamos entender como é que esses nossos gastos totais, eles crescem no decorrer do mês. Olha, é até bonito esse gráfico, não é? Interessante demais. Lembrando que a nossa venda, ela parte aqui do zero, quando nós começamos a vender. Nós estamos somente agora produzindo, tá? Nós ainda não estamos vendendo. Existe somente uma produção. Vamos entender agora de forma, ao invés de forma gráfica, vamos entender isso em planilha. Se eu tenho uma venda de R$6 e um gasto variável unitário de 5, eu tenho um ganho de R$1. Vamos observar isso. Eu não já paguei os meus custos fixos? Não paguei? Eu só tenho que observar agora o quê? O meu gasto variável. A isso nós chamamos de economia de escala. Os meus custos fixos, eles são decrescentes de forma unitária. Quanto mais eu produzo de forma unitária, mais caem os meus custos fixos. Então, eu vou ter o mesmo ganho do quadro passado, onde o meu custo era de 9 e eu vendia a 10, que eu ganhava R$1, eu vou ter o mesmo ganho vendendo a 6, porque o meu gasto variável unitário é 5. Eu só considero ele a partir do momento que eu consigo fazer essa mágica, que eu falo que é um número mágico, que nada mais é do que o nosso preço de venda menos o gasto variável unitário, é conhecido como a minha margem de contribuição. Nós vamos falar ainda sobre isso de forma bem interessante numa próxima aula, mas o que eu queria colocar para vocês é isso. Comecem a questionar essa mágica e vamos entender porque algumas empresas, através do conhecimento financeiro, começam a obter melhores resultados através daquilo que a gente chama de economia de escala. Obrigado a todos e até a nossa próxima aula.